Boa noite, gente. Eu continuo me chamando Tércio. Quero apresentar rapidamente para vocês um casal precioso. Martinha, sobe aqui com o Marquinhos, sobe com a Hanna aqui. Queria que você recebesse esse casal com uma salva de palmas. Querido, muito querido esse casal. Eu tive a oportunidade de conhecê-los. Na verdade, foi até mais o Marcos do que a Hanna. Lá em Santarém, o ano passado, lá no Pará. Naquela igreja tão abençoada, que tem crescido e que tem não apenas crescido lá em Santarém. As histórias de Santarém, elas são muito lindas, porque é uma história de avivamento, né? Quanto tempo tem que o Lucas chegou lá para esse desafio? 1976. Chegou um missionário chamado Lucas, e o pai do Marcos era um jovem de 18 anos, foi um dos 5 convocados para entrar em Santarém com o plano de plantarem 100 mil igrejas nas regiões ribeirinhas da Amazônia. E o Marcos foi criado dentro de barco, com o pai missionário e a mãe e a família. E o ano passado eu tive o privilégio de conhecer uma dessas igrejas nas regiões ribeirinhas lá de Santarém. E foi assim, um momento tão precioso para a minha vida. Estávamos em 4 pastores da igreja lá em Santarém o ano passado. E foi muito rico, foi um tempo de Deus para nós. E eles casados há 2 anos e pouco, né? O sonho era vir fazer a lua de mel em Gramado, gente. E na saída do barco lá o ano passado, foi o Espírito, porque eu olhei o Marquinhos lá e falei, eu quero falar contigo. E fui falar com ele. E a gente se apresentou e foi muito de Deus assim. E ali a gente pôde trocar umas rápidas palavras e descobrir desse sonho dele. Falei, pai, então vai para lá que a gente ajuda vocês, né? Nem que seja acolhendo em casa e tal. E eles estão vindo para fazer a lua de mel deles então, gente, aqui em Gramado. Glória a Deus, né? Depois de 2 anos e meio de casados. É muito legal. É muito legal, e a bênção é que Deus, ele faz as coisas rápidas, né? Que eles sonhavam em fazer o filho aqui, mas o filho já veio no ventre, já. Glória a Deus. Então acho que Deus pensou assim, rapaz, eu vou logo mandar junto, né? Então ela já está grávida, glória a Deus, primeiro filhinho deles também. Então é um prazer, só para vocês terem noção desse alvo de 100 mil igrejas, né? Deus já tem dado mais de 8 mil igrejas ali em Santarém. Quantos membros tem hoje em Santarém? Eu lembro que a última vez que fui por lá tinha 60 mil, 65 mil. A igreja de Santarém. Aproximadamente 65 mil pessoas só na cidade de Santarém, nesta igreja que tem 220 mil habitantes, eu acho. 300 a 400 mil habitantes. Só nas regiões ribeirinhas, se eu não me esqueci do que você falou hoje, são 1.800, 1.600 igrejas nas regiões, células nas regiões ribeirinhas. Então, gente, a gente tem tanto para aprender com eles dois. Muito obrigado. Eu não sei se vai dar certo, porque eles estão em lua de mel, mas quem sabe, sem ser essa terça, na outra terça, aí eles devem falar no Tadel aqui. Quem sabe você vem na terça-feira do Tadel para ouvir as histórias da Amazônia. Senta lá. Obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Quero convidar você a pegar uma caneta e um papel, porque nós vamos daqui a pouco fazer um teste, que eu vou chamar do teste da maturidade. Eu queria que você pudesse deixar um papel e uma caneta na mão, para a gente ser bem rápido na hora que parecer esse teste. Boa noite àqueles que estão aqui chegando, primeira vez, segunda. Deixa eu contextualizar o que está acontecendo aqui na nossa igreja. Nós estamos no meio de uma série que nós chamamos de Série K2. Essa série de mensagens, ela nasceu num desejo muito profundo no nosso coração pastoral de ver toda esta igreja vivendo o máximo do propósito de Deus para a sua vida. A analogia com o K2 foi a analogia de pensar que, da mesma maneira que é difícil escalar a montanha K2, que não é a mais alta é Everest, mas é a mais difícil de ser escalada, assim também é a vida cristã, assim também é viver os sonhos e planos de Deus. É um grande desafio para todos nós. E Deus deseja nos conduzir ao topo do K2, né? E nessa visão espiritual, Deus deseja conduzir você e eu a experimentarmos a plenitude, não é parte, é o todo do plano divino, sendo eu e você discípulos frutíferos nessa terra,
discípulos que multiplicam o reino de Deus nessa terra, discípulos comprometidos com Jesus na missão de espalhar o reino dele nessa cidade, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, tanto em Porto Alegre quanto Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Quando a gente olha para cada um de vocês, a despeito da função, a despeito da profissão que cada um de vocês tenha, o que nós temos certeza é que Deus tem entregue recursos nas mãos de vocês, nas minhas mãos, nas nossas mãos, para que nós possamos, aliados ao poder do Espírito Santo, sermos instrumentos para a multiplicação do reino de Deus nessa cidade. Então, pensar em K2 espiritualmente é pensar em você alcançar o que Deus tem para você como discípulo, sendo um discípulo que não apenas ama Jesus, mas um discípulo que multiplica esse amor nessa cidade e que faz diferença por onde você vai. Nós começamos falando sobre de onde vem o poder para isso. Shane ministrou sobre isso. Quando nós olhamos para Deus, para o alto, embora Deus esteja em nós, mas essa ideia de que o Senhor e todo o poder vem do Senhor, vem dele, toda a autoridade para essa ação espiritual na terra vem dele. E nós passamos por 4 direções, não é? Onde nós fomos convidados a olhar. Primeiro para dentro de nós, depois para trás, para o nosso passado, depois olhar para baixo, para as nossas limitações, e olhar para frente e esperar com expectativa o imprevisível, aquilo que Deus tem para mim e para você. Nós já passamos por essas direções, mas hoje nós vamos entrar num tema tremendamente fundamental para a nossa jornada rumo a ser tudo o que Deus quer que sejamos. Nós vamos falar hoje sobre a maturidade emocional. O tema da nossa mensagem é: torne-se um adulto emocionalmente maduro. Eu quero convidar você a orar sobre isso nesse momento e a gente humildemente se apresentar ao Senhor, porque, queridos, nós vamos entrar numa área tremendamente séria hoje aqui, que é entender que muitos de nós, contudo sejamos adultos do ponto de vista cronológico, nós somos meninos, muitos de nós ainda até bebês ou adolescentes emocionalmente. E isso tem atrapalhado a nossa jornada com Deus. Isso tem impedido que você viva todo o projeto divino para a sua vida como um discípulo multiplicador nessa cidade e nesse mundo. Então eu queria convidar você comigo a gente falar com o Senhor com muita integridade de coração nessa noite. Amém, gente? Deus pode falar com você com liberdade hoje aqui? Você está aberto a ouvir a voz do Espírito Santo? Dizer: Senhor, som do meu coração. Mais do que isso, dizer: Senhor, onde é que eu estou na minha jornada de formação interior? Não apenas cronológica, mas como ser humano, emocionalmente. O quanto eu tenho crescido na minha jornada, ou o quanto eu não tenho crescido, Deus. Porque o alvo de Deus nessa noite é nos levar de uma dimensão, talvez, de fragilidade emocional, para, amado, nos tornar adultos emocionalmente maduros. Amém? Olha, não tenho dúvida de que muitos de nós, embora muito competentes que somos, temos sido fragilizados pela nossa área emocional. Eu quero encorajar você a viver o todo de Deus nessa noite. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza aqui. Pai, primeiramente eu quero reconhecer, Pai, minhas limitações, de todo o meu coração expressar a necessidade absurda que eu tenho do Senhor sobre a minha vida, operando, ó Deus, neste momento, na minha mente, na minha razão, no meu intelecto, nas minhas emoções, usando tudo isso para a Tua glória neste momento. Pai, eu quero me esvaziar de mim mesmo e pedir que Teu Espírito Santo livremente fale conosco esta noite aqui. Ó Pai, obrigado porque o Senhor já está falando através das canções, das orações, de tudo que aqui está acontecendo. A Tua presença nos basta, Senhor. Tu és tudo o que nós necessitamos, Senhor. Nesta noite, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor que Tu tomes as nossas mentes aqui cativas ao Senhor. Nós repreendemos agora toda a obra do diabo, toda a tentativa de Satanás e todo principado e potestade agora, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa tomar a mente de cada um de nós, o entendimento, a razão, mas também as emoções cativas ao Senhor, e que o inimigo não prevaleça nesse lugar na mente de ninguém,
Senhor, Tu reinas e governas sobre todas as coisas. Nós pedimos, Pai, que Tu tenhas plena liberdade hoje aqui. Nós cremos na Tua palavra, que declara que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, em torno do nome de Jesus, ali Tu estarás. Por isso, Pai, nós clamamos a Tua presença e a Tua manifestação esta noite sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Cumpre os Teus propósitos em cada um, de maneira pessoal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus está aqui. Quando a gente fala que o Senhor está presente onde nós estamos reunidos no nome dEle, queridos, o que significa isso é que se Deus está aqui, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que está aqui presente para ressuscitar a minha e a sua vida de toda a morte espiritual e emocional que você possa estar. Ele está aqui. Você crê nisso? Se você invocar de todo o coração, você vai ter um encontro poderoso com Jesus nesse lugar aqui. Não é comigo, mas é com o Senhor Jesus. E quem muda a história de vidas, quem muda rumos e destinos é Ele. Queridos, eu queria, olhando para esse tema, torne-se um adulto emocionalmente maduro, pensar com você, fazer uma viagem aqui. Tenta imaginar alguém frágil, imaturo emocionalmente, tentando escalar o K2, a montanha K2 realmente, essa montanha que nós estamos pensando nela e trazendo a analogia. Essa segunda maior montanha do mundo. Tenta raciocinar alguém sensível emocionalmente, dizendo, eu quero escalar a montanha do K2. Você acha que combina? Sim ou não? Você acha que vai dar certo? O mais provável, como atitude natural de uma pessoa imatura emocionalmente, entrando numa jornada de escalada de uma montanha, é que naturalmente ele deve desistir, parar no meio do caminho e jogar a toalha. Queridos, o automático é ele se entregar no meio da escalada. Por outro lado, presta atenção, o contraponto disso é pensar em pessoas que vão subir o K2 e que pensam que não precisam de ninguém para escalar. Você acha que ele pode chegar lá também no topo do K2 sozinho? Sim ou não? A propósito, eu te dizer, ninguém até hoje subiu o K2 sozinho. Quando a gente vai falar de saúde emocional e maturidade emocional, é importante entender que nem a dependência, nem a independência são saudáveis na vida da gente. E dentro do contexto do que Deus planejou para a sua e para a minha vida, num pensamento do plano divino para mim e para você, saúde emocional não tem a ver com dependência e nem com independência, mas tem a ver com interdependência. A palavra central do cristianismo é: eu não consigo viver sozinho. Nós nos relacionamos numa relação de interdependência, cujo centro dessa relação é Cristo. Amém, gente? Ou seja, queridos, na vida de um discípulo, o sinal da maturidade é a interdependência. Algumas pessoas até confundem independência com maturidade, do tipo, olha, o cara que é maduro emocionalmente, ele é independente. Deixa eu te dizer, eu não acredito nisso. Não mesmo, porque eu e você não fomos criados para uma relação de independência na nossa vida, mas de interdependência. Ou seja, imagina uma pessoa, como voltando, né? Tentando escalar o K2 e dizendo o seguinte, cara, eu quero subir, eu quero chegar lá no topo, mas eu dependo completamente de você para isso. Hoje tem gente que é pago para levar milionários para subir o K2. Recebem milhões para escalar, mas sabe uma das coisas que é condição para levar aquele milionário? Ele precisa ter condições físicas e psicológicas para escalar o K2. Por quê? Porque na escalada tem momentos que você vai precisar pular sozinho, se movimentar absolutamente sozinho, e você não vai poder ter alguém carregando você numa montanha de 8.611 metros. Não tem jeito. Seria um desastre. A dependência é um perigo.
Quando a gente fala de discipulado 1 a 1, a gente sempre está falando aqui sobre isso, né? Olha, o teu discipulador, ele não é a tua fonte, viu? Ele é o teu parceiro de jornada, ele é aquele que está no caminho apontando Jesus para você, mas a fonte da sua vida e do seu crescimento é Cristo Jesus. Amém, queridos? É Ele. Ou seja, imaturidade, ou independência, melhor dizendo, e dependência completa, não combina com um adulto emocionalmente maduro. A palavra que demonstra, então, para mim, essa maturidade é interdependência. Quando você assiste um filme, né? Quando você quer assistir o Everest, que está aí no cinema, deixa eu ver. Quero recomendar para você. Está passando o Everest, um filme muito bem produzido, tem muitas lições interessantes, mas o sinal de alguém emocionalmente maduro que está ali no Everest tentando escalar, é que ele não apenas reconhece a necessidade da interdependência, como ele busca isso com naturalidade. A vida cristã é a mesma coisa, amados. Não existe possibilidade de nós crescermos espiritualmente pensando em andar sozinho na nossa vida cristã e nem imaginando que outros vão nos carregar na nossa vida com Deus. Não. A relação é de interdependência. Eu conheço algumas pessoas que, com muito potencial, cheias de talentos e dons, a gente vai olhando para a vida delas e vai percebendo que por conta da imaturidade emocional, elas pararam na sua jornada poderosa de vida com Deus. São pessoas que abandonaram a fé, desistiram de Jesus. São pessoas que desistiram dos sonhos, pessoas que desistiram do casamento, pessoas que desistiram de uma liderança que Deus havia lhes entregue, pessoas que desistiram de liderar uma célula, pessoas que abandonaram a jornada do discipulado, de serem discipulados e discipularem pessoas, pessoas que abandonaram a experiência do GE, do grupo de evangelismo, de você fazer discípulo lá na sua vizinhança, desistiram de um desafio dado por Deus. Agora, ouça, em muitos desses casos, a explicação é que são adultos que não amadureceram emocionalmente. E hoje à noite eu queria convidar você a identificar a gravidade do problema da imaturidade emocional na minha vida. A necessidade que eu testo, que você tem, de nós amadurecermos por dentro emocionalmente. E de que, queridos, nós precisamos tomar uma resolução de crescer emocionalmente com Jesus. Eu queria convidar você a começar essa mensagem fazendo um teste emocional. Pega o papel, pega a caneta, vamos dar uma olhadinha aqui. É um teste sobre a maturidade emocional. São alguns itens, eu queria que você pudesse marcar o que se identifica com você, ok? Você vai fazer o seguinte, você vai ler essas frases aí e você vai marcar o que tem identificação com você. Por exemplo, tenho dificuldade com de outro jeito. De outro jeito aqui é o seguinte, eu gosto das coisas do meu jeito. E eu tenho dificuldade quando a coisa tem que acontecer de outro jeito. Eu não lido bem com isso. Se é o seu caso, você marca A aí, no seu papel. A, letra A, tá? Não sei lidar com não. Como é que você reage com não? Reconheço, administro e assumo as minhas falhas, minhas ideias. Eu me posiciono, eu admito. Quando eu falhei, eu assumo no peito. Não é? Eu não fico inventando desculpa, eu não fico mascarando. Não é? Se isso parece com você, anota aí C. Pode ser A, B, C, D, E, F. Se tudo se identifica, marca tudo para você aí, tá? Seja bem íntegro. Tende a ser quase sempre defensivo. Quando alguém chega para uma conversa com você, não é para de alguma maneira conversar, talvez arguir alguma questão, você entra na defensiva. Tem grande dificuldade em discutir com calma as suas necessidades, vontades de forma madura e amorosa. Quando é para falar sobre o que você deseja, quer, sua vontade e necessidade, você não consegue falar isso de uma maneira mansa. Tem dificuldade com o espere, né? Aqui tem muita gente que tem problema com Deus, né? Porque Deus, Ele manda a gente esperar muitas vezes. Se você tem dificuldade, continua lá. Respeita os outros sem ter de mudá-los. Se você é uma pessoa que consegue se relacionar com pessoas, respeitando-as, sem querer que elas mudem,
Todos nós precisamos mudar, amém, gente? Sim ou não? Todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos crescer. Concorda com isso? Se você não concorda, você é um dos que tem que mudar. Mas olha só, quem muda é Deus. Nós não mudamos as pessoas. E talvez você tenha dificuldade com isso, né? Tenho dificuldade em entrar no mundo dos outros. O que quer dizer aí? Sabe um bebê? O bebê, o mundo dela é só ela, não é não? Só ele, não é o bebê? Não existe um outro mundo à parte. E tem gente que, embora adulto, ele vive como se o mundo todo fosse ele. Ele não entra no mundo dos outros, no problema dos outros, na realidade dos outros. Não, a vida parece que é ele. Reconhece as pessoas pelo que são e não pelo que recebe delas. Se você é esse tipo de gente, anota aí, olha, eu realmente valorizo as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas me dão. É movido por gratificação instantânea. Se esse é o seu caso, anote. E sente-se ameaçado e fica amedrontado com as críticas, né? Ninguém gosta de crítica, vamos ser bem íntegros aqui. Mas eu não preciso me sentir ameaçado quando sou criticado, né? Nem ter medo de ser criticado. Até porque a gente não pode crescer sem crítica. Crítica faz parte da jornada. Então tá aí, eu não sei se você conseguiu anotar ou não, mas se anotou, olha o teste, ele vai ajudar a gente aí, ele vai me levar a essa interpretação. Se você se identificou com o F, o I e K, você então é um bebê emocional. Com B, E, H, com uma criança emocional, A, D e L com adolescente emocional, e C, G e H como um adulto emocional. C, G, eu falei o quê? Eu falei H. Vocês estão ligadaços, era só para ver. Não, errei mesmo. J. E aí, como é que foi o seu teste aí? Passou raspando? Gente, quando eu fiz o teste é maior do que isso, vocês vão ver durante a mensagem. A gente vai, sendo bem sincero e bem íntegro, a gente vai percebendo que a gente tem coisa dos bebês, a gente tem coisa dos adolescentes, das crianças. E o processo, queridos, é que a gente não pode ficar parado ali. Vamos seguir em frente. Olhar com integridade. Obrigado, minha irmã. Hoje eu não trouxe nada aqui. Muito obrigado. E a gente vai lidar com isso aqui com integridade, ok? Porque mais interessado em crescer deve ser você. Então não se auto-sabote, tá? É muito natural quando vai fazer um teste desse a gente ficar se auto-sabotando. Isso já é imaturidade. Isso já significa que você precisa amadurecer. Você precisa lidar com clareza, tá? Sem sabotagem interior. Vamos lá então. Quantos de nós, mesmo cristãos há muito tempo, gente, ou não, temos dificuldades em deixar Deus entrar nos nossos conflitos relacionais, emocionais? Quase sempre nós temos a tendência de agir pela nossa suposição das coisas, do que pela própria realidade. Fugimos dela e adoecemos emocionalmente, geralmente no futuro, por não ter crescido emocionalmente pelas experiências dolorosas. Todo o ciclo de derrota se repete na minha vida e se torna um ciclo de maturidade emocional destrutiva. Esse livro aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, vai propor que não é possível você e eu crescermos espiritualmente e chegar ao topo do K2, na plenitude do que Deus tem. Nós temos esse livro lá na livraria. Se Deus não trabalhar na nossa vida emocional, se Deus não desfazer na nossa alma os nós emocionais, se Deus não curar as feridas da sua e da minha alma. Há uma história aqui bem interessante, na página 219, de uma moça chamada Jéssica. Eu queria ler para você essa história, para você entender quando ele está falando de imaturidade emocional. Olha só, Jéssica é uma competente gerente de uma empresa, ou seja, uma mulher com habilidades, competente. Ela ocupa um cargo de gerência nessa empresa. Ela é cristã há 15 anos, ama passar tempo com Deus. Quando o vice-presidente da sua empresa estava programando as visitas dos clientes fora da cidade, pediu a Jéssica que escolhesse as semanas de sua preferência para viajar durante os 3 meses seguintes. Ao longo da semana,
ela passou a ele por e-mail as datas e esperou ansiosamente sua confirmação. Mas não houve retorno. Jéssica telefonou para o escritório dele na semana seguinte. E a assistente administrativa respondeu: bem, de acordo com a programação que tenho à minha frente, as próximas 3 semanas estão completas. Eu suponho que isso significa que ele não precisa de você agora. Mas obrigada por telefonar. Jéssica ficou atônita. Obrigada, respondeu ela mecanicamente e desligou. Durante as 2 semanas seguintes, olha a reação dela agora. Jéssica lutou com Deus e consigo mesma. Pediu perdão a Deus pela raiva que estava sentindo. Tentou imaginar, supor o que o vice-presidente havia mudado de ideia. Por quê? Ela se humilhou perante Deus, clamou em oração por amor aos seus colaboradores, perdeu o sono, finalmente concluiu que Deus estava tratando sua persistente teimosia. Ao longo do tempo, Jéssica se distanciou do vice-presidente e dos outros gerentes, evitou sempre que possível. Durante os 2 anos seguintes, olha o que aconteceu. Ela trabalhou duro, mas sentiu-se como se tivesse atingido o teto quanto à possibilidade de ascender em sua empresa. Finalmente, sem falar com o vice-presidente, ela assumiu um novo cargo em uma nova empresa. Jéssica é comprometida em seu relacionamento pessoal com Cristo. Ela coloca em prática as disciplinas espirituais. O problema, entretanto, é que o seu compromisso com Jesus não inclui o relacionamento com as pessoas de uma forma emocionalmente madura. Em vez disso, ela faz mau uso de verdades bíblicas e muito provavelmente pratica as habilidades relacionais aprendidas de modo inconscientes em sua criação familiar. Que suposições ela fizera a respeito do seu vice-presidente e da assistente administrativa e sobre a vontade de Deus para a sua vida? O que ela deveria ter de fato feito para evitar aquele sofrimento? Interessante, porque o padrão de comportamento da Jéssica não é tão diferente de muitos de nós, queridos, na nossa vida, ainda que nós tenhamos vida com Deus. Muitos de nós, queridos, temos parado na jornada do que Deus planejou para nós, porque nós nos abatemos diante de pequenas coisas como isso, e tornamos essas pequenas coisas uma grande avalanche e obstáculo para a minha jornada. Querido, pensar no que a Jéssica fez e no que ela poderia ter feito, se ela não tivesse olhado para aquela questão tão pequena com um olhar tão absurdo, provavelmente a história dela seria diferente. Muitos de nós, seja na questão espiritual, relacional, familiar, no namoro, na área de um relacionamento com pai, com mãe, com filho, com sobrinho, com líder de célula, com meu discípulo ou discipulador, nós criamos coisas na nossa cabeça e nós estagnamos espiritualmente por conta da nossa fragilidade emocional. Retrocedemos na escalada. Razão? Nossa vida emocional foi atingida fortemente e não conseguimos reagir, ficamos enterrados no meio da montanha. Olha só comigo, o processo mais comum quando alguém imaturo emocionalmente se depara com essas 2 situações. Primeira, com a situação de ter sido ferido por alguém. Olha como alguém imaturo reage, isso aqui é um processo. Ela é machucada por alguém e ela faz a suposição do que o outro quis quando ela falou o que falou. Você imagina, você na sua cabeça cria, cara, ele quis me ferir, quis fazer isso, quis machucar, por trás está isso na cara. Gente, incrivelmente nós fazemos suposições. E vamos ser honestos, quando se trata de ferida, nunca é suposição boa, é ou não é? Mas não para aí. Essa suposição geralmente me leva a me sentir o quê? Rejeitado, não é? A gente já se sente não amado. E aí não falamos nada com quem feriu. Porque a Bíblia diz, tu tem alguma coisa com o teu irmão, tu deve ir até ele. Isso ou não? Mas ao invés de fazer isso, nós nos fechamos e nós acreditamos na suposição que quis me ferir, foi intencional. E nós então começamos a mudar com a pessoa. Mudamos com essa pessoa, nos afastamos dela, passamos a evitar, como a Jéssica evitou o vice-presidente e os outros gerentes. Evitamos. Depois de evitar essa pessoa, querido, nós então estabelecemos uma barreira, quebra de relacionamento.
E aí começamos a falar mal dessa pessoa para outro ou para outros. Interessante, não é? Ao invés de termos ido falar com a pessoa que nos feriu, começamos a falar para outro das nossas suposições. E aí, queridos, isso se transforma num vitimismo, adoecemos emocionalmente, vem o ressentimento, a amargura, a autopiedade, me torno coitado, né? O meu vice-presidente não olhou para mim, perco a alegria espiritual e me isolo. Alguém já se viu assim, honestamente? Eu já, gente. Você já, você pode ser íntegro. Gente, nós caímos nessas armadilhas. Quer ver um outro cenário onde imaturamente nós nos vimos muitas vezes? É quando estamos diante de uma situação inesperada. E aqui pode ser, por exemplo, você é demitido, pode ser uma infidelidade conjugal, ou alguém chega e confessa os pecados para você, né? Um marido, uma esposa, e você se depara com uma situação inesperada. Olha só, desespera-se, não fala nada com ninguém, se fecha, ou sai correndo para todos os lados, falando para todo mundo, menos para Deus. Tenta resolver na força do braço ou da inteligência, depara-se com a impotência, irrita-se, fere a pessoa, depois se sente culpado, esconde-se por e com vergonha, paralisa-se, mas de repente começa a agir precipitadamente e inconsequentemente para resolver, entra numa confusão ainda maior, piora a situação, esconde-se mais ainda, passa a fingir porque está complicado demais, nega o problema, afunda-se emocionalmente, isola-se, perde a autoconfiança, adoece e foge. E às vezes muda de cidade. Isso quando não entra numa armadilha diabólica do suicídio. Igreja querida, amigos, ao longo do tempo nós percebemos no meio da nossa sociedade e na igreja, muitas pessoas imaturas emocionalmente. E no caso da igreja, são pessoas que de fato amam a Jesus, buscam a Deus, oram, memorizam textos bíblicos, evangelizam, falam de Deus, receberam perdão dos pecados, praticam disciplinas espirituais, mas infelizmente, querido, o seu compromisso com Jesus não inclui a intervenção dele na sua emoção. Não inclui Jesus nos relacionamentos e nem nas crises e desafios da vida. E o que nós percebemos então é que, embora conheça Cristo, ainda é um imaturo emocionalmente, e consequentemente possui uma espiritualidade emocionalmente matura. Por quê? Porque nós não conseguimos lidar com a vida, com os problemas, com a dor, com os desafios, com os conflitos, com as crises, com as rejeições, com as dores, com as crises econômicas, com as perseguições. Não sabemos lidar com uma palavra forte, nos ferimos, nos machucamos e vamos então descendo ao invés de subir a escalada cristã. Muitos têm ficado no meio do caminho dessa jornada, rumo ao topo do K2, onde Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. Agora ouça bem, a gente tem que olhar para a Bíblia e enxergar na história bíblica pessoas que tinham tudo para se tornarem imaturas, feridas, machucadas, desistir no caminho. E ser inspirado a seguir rumo ao plano divino, ao K2, a sermos discípulos frutíferos nessa terra. E entender que Deus tem isso para você e para mim. E que a minha história não pode mudar isso. Ouça bem, querido, amar devidamente, amar todo tipo de gente, sendo e fazendo discípulo é o alvo de Deus para a sua vida. Se hoje você não tem conseguido amar, você está no meio dessa montanha e sendo puxado para baixo, porque o alvo de Deus você sube e você ama todo tipo de gente. Chegar ao topo do K2 emocionalmente é como alguém maduro. É não deixar que qualquer coisa ou grandes coisas mudem o meu amor e parem o amor na minha vida, me impedindo de ser e fazer discípulos para a glória de Deus. E é fácil a gente crescer para a idade adulta cronológica, querido, mas algo mais importante é crescer concomitantemente para a idade adulta emocional correspondente à minha idade. Por exemplo, se eu tenho 45 anos de idade, eu tenho 44. É necessário que a minha saúde emocional seja equivalente à idade que eu tenho. Sim ou não?
É claro, isso é o natural da vida. Somos adultos e precisamos reagir e agir com maturidade emocional que corresponda à nossa idade. Essas características do teste eu queria ler para você um pouquinho melhor. Olha só comigo, ele vai descrever algumas características dos bebês emocionais. E a ideia aqui é o seguinte: pessoas que são adultas, que agem como bebês, como crianças, como adolescentes e como adultos. Olha as características de adultos que ainda são bebês emocionais. Procuram que os outros tomem conta deles. Conhece gente assim, querido? Ele vive pensando que tudo gira em torno dele. Ele não serve ninguém, ele não ama ninguém. Mas ele quer que todo mundo viva para ele. Isso é um bebê emocional. Tem dificuldade com o espere. Bebê é assim, né? Bebê, quando ela quer fazer cocô, xixi, quer comer, ela começa a chorar e não adianta pai e mãe falar espera para beber. Adianta? Não. Um adulto emocional que não sabe ouvir espere, ele é um bebê emocional. Ele precisa crescer. Tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros, como já falei, né? Um bebê, não existe outro mundo para ele, só o mundo dele. Assim também é um adulto emocionalmente bebê. São movidos por gratificação instantânea, né? Bebê é interessante, né? Chora, dá o peito. Chora, dá comida. É instantâneo, o negócio tem que ser imediato, né? Gente, usam os outros como objetos para atender às suas necessidades. Vamos olhar aqueles que ainda são crianças emocionais. Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Não sabem lidar com o não. Criança, gente, você fala não para ela, ela insiste, é ou não é? Insiste, insiste, insiste. Se você não segurar, ele dá bolo em você. É incrível. E criança dá migué em pai e mãe mesmo, né? Enrola, rapaz, incrivelmente. E no final, muitos de nós cedemos. Criança não sabe lidar com o não. Desembaraçam-se rapidamente do estresse, dos apontamentos, das provações. Se tem uma coisa interessante com criança, é quando você chama uma criança para uma conversa mais séria, ela logo se agita e quer sair fora daquilo. Porque criança não sabe lidar com estresse, com coisas mais sérias e profundas, não. E adultos emocionais, queridos, têm a mesma dificuldade. Já viu gente que quando chega na situação de você ter um papo mais sério, uma conversa mais séria, que ele se agita e ele não sabe lidar com isso. Precisa amadurecer. Porque essa é uma característica de uma criança emocional. Ela logo quer se livrar desse estresse. Interpreta as discordâncias como ofensas pessoais. Se tem uma coisa muito importante quando você vai trabalhar numa equipe, é você entender que as pessoas, quanto mais diferentes elas forem, melhor é para aquela equipe, certo? Uma das virtudes, eu acredito, da nossa equipe pastoral aqui, é que nós somos muito diferentes, mas cada um muito diferente do outro. E isso tem um grande valor para nós, porque nas nossas diferenças, nós vamos tirando as coisas mais, aperfeiçoadas das nossas diferenças. Agora, querido, uma das coisas que a gente teve que aprender como equipe é o seguinte, que discordar da ideia do outro não significa ter algum problema com o outro. Então, uma pessoa que é imatura emocional, ela confunde isso. Ela acha que porque a pessoa não concordou com a ideia dela, o problema é com ela, mas não é. Ela não tem problema com você, ela só não concorda com a sua ideia. E se nós somos diferentes, isso faz parte da nossa jornada, sim, queridos? Magoam-se com facilidade, queixam-se, retrocedem, manipulam, se vingam. Gente, pessoas que são emocionalmente imaturas, crianças emocionais, elas preparam a vingança. Ela fica esperando o dia de devolver aquilo que feriu e machucou. Tem grande dificuldade em discutir com calma suas necessidades e vontades de uma forma madura e amorosa. Agora vamos olhar os adolescentes emocionais. Tendem a ser quase sempre defensivos, sempre se armam, sentem-se ameaçados e ficam amedrontados com as críticas, ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois. Tratam, adolescente é esperto, né? Ah, eu lavo a louça, pai e mãe. Aí depois vai pedir algo. É assim. Trata o conflito precariamente, quase sempre acusando, fazendo concessão, recorrendo a terceiros, fazendo cara feio, ignorando o assunto por completo.
tornam-se preocupados consigo mesmos, têm dificuldade de outro jeito. Aqui o de outro jeito é o seguinte: não é do meu jeito, é do seu jeito. Ou não é do seu jeito, é do meu jeito, né? Ele não consegue lidar com isso. Tem grande dificuldade em verdadeiramente ouvir o sofrimento, as decepções e as necessidades de outra pessoa. São críticos e opiniáticos. Agora vamos olhar os adultos emocionais. Vamos ver se nós passamos no teste. Identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem ou preferem, com clareza, direta e honestamente. Sabe? Chega, senta. Deixa eu conversar com você. Eu estou pensando isso, estou sentindo isso. Com clareza e objetividade e honestidade. Reconhecem, administram e assumem responsabilidades por suas ideias e sentimentos. Pode incluir erros aí também, tá? Mesmo sob estresse, conseguem expressar suas próprias convicções e valores sem se tornar antagônico. Respeitam os outros sem ter que mudá-los, dão espaço para que os outros cometam erros e não sejam perfeitos, reconhecem as pessoas pelo que são e não pelo que recebem delas, avaliam com precisão seus próprios limites, forças e fraquezas e conseguem discuti-los livremente com os outros. Então você é capaz de dizer: olha, cara, isso é um ponto fraco na minha vida, eu preciso da sua ajuda, você tem razão. Você reconhece, lida com isso livremente, tentando crescer. Está em perfeita sintonia com o seu mundo emocional e consegue entrar em sentimentos, necessidades e preocupações dos outros sem se perder interiormente. Sabe lidar, ao adulto, emocionalmente, com o espere, com o não e com o do outro jeito. Ele sabe lidar com isso. Tem a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta a perspectiva dos outros. E aí, onde é que você se encontra nesse cenário? Hoje eu optei por um dos caras que mais admiro na Bíblia, né? E mais vejo nele essa maturidade emocional. Alguém que, de um processo com 17 anos, vai viver toda uma história de dor. E ele amadurece, não apenas cronologicamente, mas a sua saúde emocional amadurece junto com ele, que é José. Aprecio demais esse homem. A história na Bíblia, eu queria que você pudesse levar para casa essa lição de ler Gênesis de 37 ao capítulo 50. Vamos olhar para a história dele. Eu vou narrar para você essa história. Ele era um entre 12 irmãos. Com 17 anos, a Bíblia diz que o seu pai manda que ele vá ao campo entregar comida para os seus irmãos pastores de ovelhas. E ele vai. José, ele tinha tido 2 sonhos e ele havia contado para os seus irmãos esses sonhos. Olha que interessante, porque os 2 sonhos tinham a mesma visão. Eram revelações acerca da mesma coisa. Deus estava mostrando nos sonhos que levantaria José como um grande líder e que os seus irmãos e os seus pais iriam depender, buscar em José, se prostrar diante de José. Um dos sonhos eram 11 feixes de trigo e o feixe de trigo, que era o próprio José, entre eles no meio, e os 11 feixes de trigo se inclinando para aquele feixe que estava no meio, que era José. O outro sonho era o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para com José. Isso representava exatamente essa imagem de que os pais e os irmãos iriam se prostrar diante dele. Ele conta os sonhos para os irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos sentem ódio quando ouvem aquele sonho. Os irmãos vão para o campo. Chega o dia então que o pai manda José ir até seus irmãos, levar comida para os irmãos, atender a necessidade dos irmãos. E quando ele chega naquele campo, seus irmãos armam contra ele, vendem José por 20 ciclos de prata, ou peças de prata, aos midianitas. E essa história de dor começa na vida desse jovem menino. Para mim, a história de José é a história de alguém que foi alvejado para a morte pelos próprios irmãos. O texto diz que quando ele chega no campo, capítulo 37 de Gênesis, diz que quando viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. É uma história de inveja, é uma história de desequilíbrio familiar. Há uma desordem naquela casa, porque o pai privilegia José. A Bíblia diz que o pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Eu não sei se a sua casa tem esse tipo de história ou teve, amado. Mas aqui há uma certa bagunça, um certo desequilíbrio. É uma história de rejeição, porque quando José vai ao campo ver os irmãos rejeitam a José,
abusam fisicamente, porque batem em José, arrancam a capa, que era uma capa especial do pai, feita para ele especialmente, e lançam José num poço profundo, até que chegam os midianitas. Abandono, desprezo, capítulo 37, versículo 23, 24, 28, mentira, capítulo 37, versículo 20 e 31. Porque o que eles fazem? Eles pegam aquela capa, eles matam um animal, um cabrito, sujam de sangue aquela capa e mandam a capa para o pai, ainda dissimulando, dizendo o seguinte: pai, vê se essa capa aí porventura é de José. O pai, ao encontrar a capa, ao ver a capa cheia de sangue, a Bíblia diz que ele chora por dias e dias e dias. Eles sustentam essa mentira. O ambiente familiar é de ódio. Capítulo 37, versículo 8 diz: e o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. O clima é de ódio, o clima é de ciúme. Versículo 11 diz que seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Queridos, olha para a sua história. Eu não sei se a sua história passou por esses dramas de José, mas pode ter passado por outros tipos de dramas. Mas a questão principal aqui, queridos, é que José tinha tudo para ficar no vale e não escalar a montanha. José tinha tudo para desistir daqueles sonhos. Agora, é importante você entender o processo de José, porque aqueles dois sonhos vieram da parte de quem? De Deus. Só que a história de José, após o sonho, começa a ser uma contradição àquele sonho. O oposto do sonho começa a acontecer na história de José. E Deus, querido, vai mostrar esse menino entrando por um caminho que 13 anos depois, presta atenção, 13 anos depois, ele chega ao governo do Egito, e ele se torna governador do Egito. Agora, amados, Deus usa a vida dele de maneira extraordinária, para salvar não apenas a sua família, e para salvar as nações vizinhas do Egito. Eu queria olhar para você, com a reflexão da seguinte pergunta: como Deus pôde pegar um menino cheio de marcas emocionais, de dores, e levá-lo ao topo do K2, ou seja, a se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse, dentro do propósito que Deus tinha para a história do povo de Deus? Como Deus pode levá-lo ao máximo do seu potencial e propósito de vida? Como o amor não parou na vida de José, mesmo depois de tanta injustiça? O texto bíblico nos revela que o Senhor era com José. Se você ler o capítulo 37, 4 vezes, no capítulo 37 e 38 vai aparecer essa frase: o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José, o Senhor era com José. E só para você entender o que isso significa: você não conseguirá chegar no topo do projeto divino para você, se não for numa conexão profunda entre você e Deus. Sabe por quê, querido? Porque nesse processo aqui da jornada que Deus vai nos levar ao topo do K2, tem marcas, tem dores, tem ataques, tem perseguições, tem abusos, tem tanta coisa. E se Deus não estiver aí para curar a nossa alma, nós vamos ficar no meio do caminho. A propósito, talvez você esteja no meio do caminho, porque ao longo da sua jornada com Cristo, você foi se conectando com a religião e deixando de lado o Senhor da sua vida. Meu amado, eu tenho sempre dito isso: estar conectado com a Bíblia não significa estar conectado com Cristo. A Bíblia deve me levar para Cristo, mas nem sempre que eu leio ela me leva para Cristo. Eu posso orar como um ritual e não encontrar Cristo na minha experiência de oração. Eu posso vir a um culto como esse e não ter encontro com Cristo, mas ter encontro com um prédio e com pessoas. Mas o que nós estamos falando para você é que a jornada, querido, que leva você ao topo, ela é uma jornada feita com Jesus em intimidade com Ele. Não tem outro caminho. Deus vai curando as nossas emoções. Não há dúvida alguma de que o próprio Deus foi amadurecendo José emocionalmente no processo. José se tornou um adulto emocionalmente saudável. Isso fez com que ele pudesse ser usado no máximo do seu potencial. Vamos lembrar de alguns detalhes da história de José que poderiam ter paralisado José na sua escalada e que talvez, queridos, muitos de nós usemos como justificativa
até hoje, para estarmos estagnados na nossa escalada espiritual. Ele foi rejeitado pelos irmãos, ele foi traído, ele foi abusado, ele foi vendido, ele foi humilhado, ele foi abandonado, de filho protegido a escravo na casa de Potifar, injustiçado, porque você lembra da história, a mulher de Potifar armou contra ele, não é? Quis ter relações sexuais com ele, ele foge, não é? Ele escapa, ela fica com a capa dele, e aí ela chama os empregados e diz que ele tentou abusá-la, e ele vai parar na prisão, injustamente, é injustiçado, é preso, maltratado, esquecido por 2 anos, porque depois que ele está lá na prisão, deixa eu lhe contar isso, chega o padeiro e o copeiro do rei na prisão, e eles têm um sonho na prisão. No mesmo dia, o copeiro e o padeiro sonham. E o sonho do copeiro livrava o copeiro e devolvia e restituía a liderança dele no palácio como copeiro. E o padeiro, o sonho era da morte dele. De fato, conforme sonhou, interpretou, aconteceu. O padeiro morre, o copeiro volta para o palácio, e o pedido de José para o copeiro é o quê? Quando você chegar lá, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Você sabe quanto tempo depois que ele lembrou do rei? Ou lembrou de José na prisão? 2 anos depois. Porque o rei tem o sonho, aquele sonho de vacas gordas, vacas magras. Chama todos os videntes para interpretar, ninguém interpreta. E aí o copeiro dá o clique. Espera aí, mas aquele rapaz lá da prisão, ele pode interpretar. E depois de 2 anos esquecido, ele é lembrado. Então olha para a história de José, isolado por 13 anos. E pergunta para você, olhando para você, para a sua história, e diz: Deus, alguma coisa pode me parar nessa escalada? Nada, meu amado, nada. Se o Senhor for com vocês, se o Senhor estiver com você, você sabe da minha história. Muitos de vocês conhecem momentos de lutas, de batalhas. Fui abusado sexualmente. Meus pais, a história da minha mãe é uma história muito chocante, porque meu avô viveu o cenário meu avô trabalhava dentro do garimpo no Pará. E meu avô, não cristão, teve muitas mulheres, teve 25 filhos. Da família da minha mãe, os irmãos eram 10. E depois ele teve outras pessoas, se envolveu com uma prostituta, casou com ela. Queridos, quando esse processo aconteceu, a família da minha mãe entrou em crise, era cristãos, bateu legalismo, rejeição, não sabia lidar com essas questões. E Deus tem que tratar a alma da família da minha mãe, para que aquela outra família que estava nascendo, e nascendo filhos e filhos, fruto daquela relação, pudesse vir ao conhecimento de Cristo, e para a glória de Deus, a grande maioria deles hoje são convertidos. Agora Deus teve que mexer na alma da família da minha mãe, dos irmãos, para baixar o preconceito e entender que o pecado da prostituição não é diferente do meu pecado da mentira. E que do jeito que Deus me ama e me liberta da minha podridão aqui, das minhas mentiras, Ele pode fazer isso na história de alguém, amém, gente? Ele muda isso, mas Deus tem que tratar a alma da gente. Agora o cerne aqui nessa noite, querido, é que você possa ser encorajado ao que nós vamos falar agora do processo de José, e perceber, queridos, que essas histórias de dores, elas não podem continuar sendo a razão para manter você no topo da montanha ou no meio da montanha e descendo e não subindo. Não, porque essas questões emocionais não podem parar a sua história. Volto a dizer, se o Senhor Jesus estiver comigo, o meu futuro será diferente, amém? Então deixa eu te dar as lições de um adulto emocionalmente maduro. Olha lá, eu quero te dar essas lições hoje à noite aqui. Primeiro delas, um adulto emocionalmente maduro, ele admite a sua situação e vive sem autopiedade. Querido, para de ficar com autopiedade, com pena de você mesmo. Olha para a sua situação, para a realidade, e diz assim: minha realidade é essa? É essa. Então eu vou enfrentar sem autopiedade, no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu fico imaginando José. Eu não consigo pensar José com pena dele mesmo naquele processo. A propósito, a Bíblia não tem nenhum registro de José chorando e dizendo: os meus irmãos fizeram isso comigo, eu sou um coitado. Não, meu amado, não. José levanta a cabeça
E José vai enfrentar a realidade de um filho querido na casa do pai, ele se torna um escravo na casa de Potifar. E o que esse cara vai fazer? Levantar a cabeça e trabalhar. Vai trabalhar. Gente, ele foi para lá para lavar os animais, ele foi para lá para ralar na casa, ele foi para lá para ser escravo. E ele encara essa realidade sem autopiedade. E é incrível olhar para ele e perceber que ele trabalhou de uma maneira tão impressionante que logo ele se torna administrador na casa de Potifar. O administrador é o cara que coordenava os outros empregados. Mas ele chega lá como empregado. Paulo, por exemplo, Paulo é alguém tremendo, admiro demais a história de Paulo. É um outro homem que você pode estudar a saúde emocional dele. Um homem maduro emocionalmente. E esse homem apanha, esse homem sofre naufrágio, esse homem é perseguido, esse homem é preso, não sei quantas vezes. E a Bíblia vai dizer que esse homem faz essa declaração: porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Será que ele era maduro? Será que ele encarava os fatos sem autopiedade? Levanta a tua cabeça e para de ter pena de você mesmo, porque a autopiedade é pecado. Você não precisa ter pena de você, porque tem um Deus poderoso na sua vida. Para com isso. Segundo lugar, enfrente a sua realidade com Deus e não na força do seu braço. Se a sua realidade é difícil, se você está na casa de Potifar e você é um escravo, empregado lá, então, meu amado, enfrenta essa realidade no poder do Espírito e não na força do seu braço, que Deus vai te dar crescimento por dentro e por fora. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 39, versículo 3 a 6, que quando Potifar percebe que o Senhor era com José, olha só, se Potifar percebe que o seu escravo está trabalhando com o Senhor do lado dele, ele está reconhecendo que José está fazendo na força de Deus e não na força do seu braço, amém, queridos? E ele não só percebe isso, mas percebe que Deus fez com que ele prosperasse em tudo que ele realizava. E aí Potifar deixa aos cuidados de José toda a casa e tudo que possuía. Terceiro lugar, maduro emocionalmente, um adulto emocionalmente maduro, melhor dizendo, não deixa que o seu estado atual e o seu ambiente atual definam a sua escalada. Faça o seu melhor como e onde está. Deixa eu te explicar isso. José tinha recebido uma visão e um sonho, uma revelação de Deus. Ele seria uma autoridade, os seus pais, os seus irmãos se prostrariam diante dele. Só que a condição atual dele é inversa a isso. A condição dele é de escravo. Mas ele não deixou que o estado atual dele, que era um escravo, o ambiente, que era a casa de Potifar, definissem a escalada dele. Mais ou menos assim: cara, acho que eu desisto disso. Não. A sua condição atual, meu querido, ela não pode roubar de você o topo do K2. Não tira os olhos de lá. José não tirou os olhos de lá. E esse vai o próximo princípio: seja guiado pelo que Deus revelou para você e não pelo que a circunstância diz. Ele tinha tido revelação de Deus e ele precisava ser guiado por essa revelação, mas a circunstância de José, desde o início, quando os irmãos o vendem, até ele chegar no governo do Egito, é só do oposto ao sonho. Ele se torna escravo, depois ele vai na prisão, e ele passa um tempo na prisão servindo. Querido, um homem que está sendo chamado para governar o Egito está dentro da prisão. Agora a gente sabe disso, que Deus estava preparando ele, né? Você sabe disso? Porque ele iria governar o Egito, e para ele chegar no governo do Egito, Deus vai tirá-lo da casa dele. Olha só, gente, por isso que é importante a gente entender que Deus tem os seus próprios caminhos para forjar o nosso caráter. Deus tinha o governo do Egito, mas eu preciso treinar esse menino que é todo cuidadinho pelo pai. Eu vou fazer o seguinte: eu vou levar para dentro da casa de Potifar, e lá na casa de Potifar ele começa a ser treinado para governar os empregados. De lá, a esposa de Potifar trama todo aquele lance, ele é preso. E quando ele chega na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro, admirado de José, e do jeito de José, coloca José como líder dos carcereiros. E lá ele está sendo treinado para governar o Egito. Deus transforma o mal em bem. O Senhor é com você.
até uma prisão e até a casa de Potifar se torna ambiente de treinamento para te levar ao topo do K2. Precisa entender. Às vezes você está lá chorando, reclamando, você tem que parar. Deus está trabalhando o processo. Não importa, querido, o caminho. Se Deus estiver com você, presta atenção, você vai chegar onde Deus tem para você. Adultos emocionalmente maduros repreendem, presta atenção, em nome de Jesus, os fantasmas que lhe feriram no passado e que tentam dizer ainda hoje que os sonhos de Deus para a sua vida não vão dar em nada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Deus tem sonhos para cada um de nós, amados. Para cada um de nós aqui. E não são sonhos pequenos. Isso não é questão de ser megalomaníaco, não, querido. É porque Deus é grande. Os sonhos dele sempre têm a ver com ele, não com você. Por isso que eu creio que os sonhos de Deus nunca são do meu tamanho. Nunca são do seu tamanho. Os sonhos de Deus são sempre maiores do que você, para você poder experimentar o poder dele. Deus tem sonhos para todos nós aqui. Agora presta atenção. Repreenda em nome de Jesus os fantasmas que chegam à sua vida e dizem que você jamais vai viver os sonhos de Deus. E esses fantasmas, eles aparecem de duas formas na vida da gente. Eles aparecem em forma de pessoas, mas muitos desses fantasmas são demônios que se manifestam na sua vida para que você não chegue ao topo. Para que você não viva a plenitude do que Deus tem para você. E incrivelmente, querido, o diabo vem e diz palavras malditas. Você vai ser uma vagabunda, uma imprestável, você não vai dar em nada, você é um coitado, miserável, ninguém liga para você, ninguém se importa. São palavras malditas, cujo propósito é impedir que você alcance o que Deus planejou para a sua vida. Imaginando José lidando com os fantasmas dele. Em alguns momentos, imaginação minha, porque a Bíblia não diz isso, em que José devia lembrar do momento que ele está chegando nos irmãos no campo, e a Bíblia diz que os irmãos começaram a olhar para José e começaram a falar assim: olha lá, imagina, eram 11, lá vem um sonhador, rindo, malhando, tirando com a cara de José. Olha lá o coitadinho lá, o sonhador. É assim que o diabo faz. Ele lança na sua cara que você é só um sonhador, que você jamais vai chegar a viver o que Deus planejou para você. E se você der ouvido para isso, querido, você realmente não chegará lá onde Deus quer. Então repreenda em nome de Jesus essas vozes, porque elas procedem do inferno para parar você. Não dê ouvidos para ela. A Bíblia diz que os planos do Senhor não podem ser o quê? Frustrados. Jó 42:2. Eu acho lindo quando José, nesse processo de amadurecimento dele, ele vai casar com Asenate, filha de Potífera. Quando ele se torna governador, presta atenção, quando é que isso acontece? Com 30 anos de idade, ele se torna governador. Agora, não pense que o sonho se cumpriu aí, não, porque ele teve 7 anos de vacas gordas. Você lembra o que aconteceu, né? A revelação do sonho de Faraó era que viriam 7 anos de fartura no Egito e que depois teriam 7 anos de seca em toda a nação, em todas as nações. Então o conselho de José para ele, após interpretar o sonho, é: Faraó, você precisa administrar bem os 7 anos de fartura e guardar mantimentos para abençoar não apenas o Egito, mas as nações, porque ela era a nação mais rica de todo aquele tempo. Então, amado, José é colocado no Egito para fazer essa administração e recebe do rei de Faraó a autoridade para qualquer palavra que ele tivesse seria feito como José mandou. Agora José, queridos, ele chega no governo 13 anos depois daquele sonho. Vem os 7 anos de fartura, faz a conta comigo na cabeça, 13 com 7 dá quanto? 20. E começa os 7 anos da seca. Só no segundo ano da seca é que os seus irmãos chegam até José. E finalmente o sonho se concretiza. A revelação de Deus daquele sonho se cumpre, sabe quando? 22 anos depois do sonho. Pergunto para você:
Quantas vozes José deve ter ouvido de fantasmas, de demônios, dizendo para ele que jamais isso aconteceria. Que era uma loucura, que era um delírio dele. Deus tem te dado sonhos? Deus tem lançado na sua mente sonhos? Meu amado, não importa se tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Você lembra quando eu compartilhei há poucos meses atrás aqui, da experiência nossa da viagem agora para os Estados Unidos? Desse processo de Deus na nossa vida, que é fruto de uma palavra que Deus nos deu há 20 anos. E agora está se cumprindo. O processo de Deus é esse. E aí José, já maduro, casado com a Zenate, ele tem 2 filhos. E aí, gente, é algo extraordinário. Você vê a cura da alma de José. Porque José, então, vai dar um nome, o primeiro nome do filho é Manassés. E sabe o que significa Manassés? Significa, Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Ele está dizendo, Deus me fez esquecer dos fantasmas da minha vida. Eles não me dominam mais. E aí nasce o segundo filho, que é Efraim. E o segundo filho de José recebe agora uma palavra profética sobre o futuro. Ele diz, Deus me fez prosperar nessa terra onde eu mais sofri. Observa o que está acontecendo na alma desse homem. Esse menino amadurece emocionalmente. Agora ele está dizendo o seguinte, cara, o passado já não tem efeito sobre a minha vida. E o futuro foi aberto pelo poder de Deus. E eu tenho prosperado nessa terra onde eu fui massacrado. A vida de um homem emocionalmente maduro, de uma mulher emocionalmente madura, de um adulto maduro é assim. Ele não deixa que os seus fantasmas o parem. E ele crê que as portas do futuro são abertas pelo poder de Deus. O que mais? Um adulto emocionalmente maduro aprende que o amor de Deus encobre a nossa multidão de pecados e nos impulsiona a não desistir dos outros. Nem de nós, nem dos outros. Eu fiz a conta do tempo que os irmãos chegaram a José, 22 anos depois do sonho. Agora deixa eu só te explicar o que está acontecendo. Quando os irmãos chegam diante do governador José, eles não reconhecem José, mas José reconhece seus irmãos. E quando José reconhece os irmãos, José começa a instigar os irmãos por que eles estavam ali. Ele queria confirmar que eram os irmãos e ele vai perguntando e começa a dizer, vocês são espiões, vocês entraram nessa terra para ver o que tem nela, para levar daqui. E os irmãos começam a entrar no desespero na presença da autoridade. Lembra bem, era o sonho se cumprindo. E de repente, meu querido, os irmãos pressionados viram para José e falam o seguinte, não, na verdade nós somos uma família maior, nós éramos 12 irmãos, olha só. 22 anos depois, nós éramos 12 irmãos, mas um deles morreu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? 22 anos depois, os irmãos que haviam compactuado uma mentira, estão na presença de José, falando para José uma mentira, 22 anos depois, contra quem eles fizeram mal. Eles estão descaradamente mentindo. Claro, não sabiam que era José. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que era mais fácil fazer naquela hora ali? Vai olhar o texto bíblico. José foi para o quarto chorar. Ele começou a entrar numa crise interior. Emocional. Qualquer um passaria por isso. Mas ele tem que agir como um homem adulto. E a Bíblia vai dizer, querido, que este homem derrama graça e amor para com aqueles irmãos depois de 22 anos, depois da mentira dos irmãos. É impressionante. Ele é agente do amor sobre a vida dos irmãos. Agora eu vou dizer, a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, não é isso? Quando eu penso na história de José, eu penso, cara, ele precisou de muito amor para cobrir a multidão de pecados daqueles irmãos. Porque 11 cara de pau, né, na frente do cara. Depois de 22 anos, meu, tinha que ter muito amor ou não tinha que ter amor? Tinha que ter muito amor. Talvez na sua história, você vai se deparar exatamente com isso. Histórias de longo tempo, Deus vai trazer para você liberar amor, ser agente do amor. Queridos, homens e mulheres maduros emocionalmente e espiritualmente, eles estão prontos para liberar amor em qualquer tempo e em qualquer situação. Adultos emocionalmente maduros reconhecem como José que pessoas não têm poder de parar o propósito de Deus para a sua vida lhe fazendo mal. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque quando os irmãos chegam e ele se apresenta como José, ele diz o seguinte para os irmãos, olha,
Vocês podem ficar tranquilos, porque não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi o Senhor quem me trouxe. Olha a visão dele. Ele está dizendo o seguinte, meus queridos, vocês pensaram que podiam impedir o projeto de Deus na minha vida. Sabe quando a gente começa a dizer que a gente não está vivendo as coisas porque os outros fizeram algo para conosco? Mentira do diabo. As pessoas não têm poder de impedir os propósitos de Deus para a minha história. Ah, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Rapaz, para com isso aí. Para com isso. Porque o mal que as pessoas nos fazem, não pode impedir o plano que Deus tem para mim, não. Nada pode impedir, se eu estiver andando com o Senhor. Mais do que isso, adultos espiritualmente saudáveis aprendem o que significa ser um pacificador de verdade e age como tal. Essa é uma das coisas que talvez todos nós aqui temos que aprender um pouquinho sobre isso. Ser um pacificador. Sabe o que é ser um pacificador? É cooperar para a unidade, seja na casa, na família, na empresa, numa igreja. Agora tem um falso pacificador, não tem um falso pacificador? E muitos de nós achamos que somos pacificadores, mas não somos. Somos falsos pacificadores. Por exemplo, uma noiva, uma jovem noiva, está noiva e ela não está segura do casamento. Não está segura do casamento. E ela entra numa crise tremenda por não estar segura do casamento. Mas essa noiva, ela tem que fazer o quê? Se ela não tem segurança. O quê, gente? Abrir o jogo, é ou não é? Abrir o jogo. Mas porque ela é uma pacificadora, ela não fala para ninguém, ela não tem coragem de falar para os seus pais, para o seu sogro, futuro sogro e sogra, nem para o noivo. Então ela não fala nada e ela se casa sem convicção. Isso é uma falsa pacificação. Ela não fez isso para manter a paz, mas ela está entrando num relacionamento tão sério, debaixo de uma mentira. Você quer ver o falso pacificador? Quantos aqui já passaram por aquela situação de ir para um restaurante com uma galera, e quando chega lá no restaurante você está duro, e você pede só uma saladinha, um antepastozinho ali, tá bom, né? E o cara pede o restante da galera, né? Pede a picanha, pede a costela, pede não sei o que, pede tudo, né? E você ali comeu um pouquinho, porque você sabe que sua graninha só dá para aquilo. E chega no final, aí tem sempre um que fala assim, galera, estamos atrasados aí, junta tudo aí, faz a conta e divide por 12. Quantos aqui já passaram por isso? Abre aí. E você acha que você é pacificador. Aí sabe o que você faz? Você faz o seguinte, você não fala nada. Só que você tinha 15 na carteira e o negócio foi 50. Você não tem, mas você não fala. Porque você tem uma ideia de que você é um cara da paz, entendeu? Você é um cara pacificador. Você fica quieto. Aí sabe o que você faz? Você chega no que você tem menos vergonha. Ô mano, tu tem aí 35 aí? Não, tranquilo, eu pago a tua. Você está envergonhado demais, mas o cara paga a tua. Você sai de lá murmurando, reclamando e falando mal da galera. E você acha que você é um pacificador. Não, você não é um pacificador. Isso é falsa pacificação. Vamos para a célula? Vamos para dentro da célula? Na célula sempre tem um que é meio inconveniente. Normal, gente. Isso faz parte da nossa história. Amém, gente? Nós não nos amamos? Faz parte. E a gente ama você, não tem problema, tal. Só que o cara fala demais, meu Deus do céu. Os outros irmãozinhos não tem a oportunidade de falar e tal. E sabe o que é interessante? Toda a célula pensa isso dele. Que ele fala demais. Mas eles querem manter a falsa paz. Sabe por que é falsa paz? Porque o pobre coitado continua sendo inconveniente. E quando sai da cela ainda ali, cara, tu aguentou hoje eu não aguentei aquele cara, foi demais. Aí começa a fofoca. Falsa pacificação. O que você tem que fazer no caso como esse? O que é um adulto emocionalmente maduro? Qual é a postura dele? Ele vai chamar esse irmãozinho de coração, não é? E vai falar, amado, posso falar para você assim o meu sentimento? Quem sabe você ouve mais, quem sabe você cuida mais. Sabe, isso é importante, os outros não têm. Você vai tentar cooperar com o crescimento daquele irmão, não é isso? Não é isso que a gente deve fazer? Mas a falsa pacificação nos leva a deixar o irmãozinho, inclusive, sendo constrangido. Isso não pode acontecer. E isso
é maturidade emocional. A gente tem que lidar com as coisas com maturidade. Isso é muito sério. Então, amados, nós precisamos aprender o que significa ser um pacificador de verdade e agir como um tal. José, queridos, quando a gente olha para ele, a gente vai ver que ele era um pacificador de verdade. Quando os irmãos chegam, olha só, quando os irmãos chegam diante dele, pensa bem, gente, depois de 22 anos, o mais fácil é dizer o seguinte: quer saber, vou dar comida para esses caras, manda esses caras embora, some daqui, eu não quero mais rolo na minha vida, eu sou governador, não é isso? Ele era um pacificador. Ele vira para os irmãos e ele não deixa de dizer o que aconteceu. O texto bíblico vai narrar exatamente nessas palavras, olha só, versículo 45, versículo 4. Quando ele se revela para os irmãos, ele diz assim: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas como ele está cheio de amor, ele logo segue, ele diz assim: mas não se aflijam. Olha a graça sendo derramada. Olha o amor, o pacificador, ele não deixa de falar a verdade, mas ele não acusa. Ele está trazendo à luz a verdade, o fato. Cara, eu sou aquele que vocês, os seus... Mentira, imagina José, né? Pensando, eu estou doido para bater em vocês, seus desgraçados, sem vergonha. Aí fala: rapaz, eu sou aquele, eu sou o José, seu irmão que vocês venderam para o Egito. Mas fica tranquilo, o Senhor foi quem me trouxe para cá para salvar vocês. Que coisa! Pensa aí. Tem maturidade emocional ou não tem nesse cara? Gente, ele teve uma visão maior do que a dor. Ele conseguiu enxergar o propósito de Deus muito maior do que aquilo que lá dentro estava pegando fogo, cara, naquele cara. Pacificador. Ele sabe falar a verdade em amor. Mais do que isso, estou terminando, viu, gente? Mais 15 minutos para você. Aceite o que não pode ser mudado em você e nos outros. Gente, alguém maduro emocionalmente, ele vai entender que tem coisas na vida dele que não dá para mudar. Por exemplo, meu pai morreu. Meu pai morreu no momento crucial da minha vida, da minha história pessoal, no dia do meu concílio pastoral. Meu pai foi pastor 28 anos, gente. E eu sonhava me tornar um pastor, viver com meu pai como pastor. E no dia mesmo do concílio, que é uma reunião que se faz para examinar a vida daquele cara, em caráter, em vida, em integridade, em teologia, em administração de igreja, naquele dia, 5:30 da madrugada, o exame era às 9 horas, mais de 100 pastores para me examinar, e o papai sofre um acidente de carro e morre naquele dia. Quando eu estava lá no alto, viajando para o sepultamento com a Martinha no avião, Deus fala comigo o seguinte: filho, eu não errei, olha para as montanhas, e eu olhava pela janela, gente, eu via a glória de Deus. Eu via as nuvens, a criação divina, e Deus falava comigo: você acha que eu errei, filho? Com toda essa majestade. E eu comecei a chorar. E Deus fala comigo: eu não marquei ontem, nem amanhã a morte do seu pai. Eu marquei hoje, porque eu estou passando o cajado do seu pai para você, querido. Quando eu chego em Brasília, um pastor me liga. E o pastor disse para mim assim, o pastor que me conheceu desde 9 anos de idade. Ele me dá um texto bíblico que está no Salmo e diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos do Senhor. E ele disse para mim: Teste, essa foi a palavra que Deus deu para você hoje. Seu pai era o guerreiro e você é a flecha. A flecha vai onde o guerreiro não pode ir. Deus levou o guerreiro, agora você tem que avançar como flecha. Quando eu ouvi aquilo no meu coração, meu querido, Deus estava trabalhando no meu coração e dizendo: meu filho, tem coisa que não vai mudar mais daqui para frente, mas eu sou com você. Momentos de nascimento de filho, de casamento, de posse, de consagração, tantos momentos na minha história que eu queria o meu pai junto. Mas, querido, eu vou ficar me lamentando? Tem coisa na vida que você não pode mudar. Levanta a cabeça, segura na mão dele e vai, porque você vai ver milagre nesse caminho de dor. Olha para frente. E mais do que isso, você precisa entender que você precisa parar de querer mudar os outros, porque isso é Deus quem faz. E quando você quiser parar, quando você parar de querer mudar a história da sua vida e a história dos outros, sabe o que vai acontecer na sua vida? Paz, você vai entrar em paz, num estado de paz, de tranquilidade interior, dizer: meu Deus, Deus já está no controle disso, não sou eu. Deixa Deus governar, deixa Deus reinar, deixa Deus fazer. O que tiver que mudar, meu amado, Ele vai mudar. Porque a Bíblia diz que agindo eu, quem impedirá? Acabou.
Agora você fica se massacrando para mudar o quê, rapaz? Deixa Deus mudar. Para de sofrer, entra no estágio de paz. Deixe de lado as suposições, expectativas e feridas do passado. Haja com visão real do mundo presente. José não negou a sua dor, mas ele precisou olhar para frente e dar uma nova chance para si mesmo e para os seus irmãos. Uma das coisas que eu acredito a nível de maturidade emocional é que a gente precisa parar simplesmente. Se você conseguir fazer esse exercício relacional, isso já vai ser um amadurecimento na sua vida, você vai ver. Sabe o que é? Para de supor que os outros estão querendo fazer, falar, dizer. Para só isso. Você acha que os seus relacionamentos vão melhorar se você parar de ficar imaginando o que os outros estão dizendo ou falando? Sim ou não? Se você parar, por exemplo, de criar expectativa. Mulheres, deixa eu falar uma coisa para as mulheres. Muito da dor das mulheres chama-se expectativa frustrada. Vocês têm uma capacidade nessa cabeça linda de vocês de viajar. Gente, é impressionante. É impressionante. Vocês são artistas. Mas vocês viajam demais. E nós homens não conseguimos chegar lá. Quando Martinha desce um pouquinho, Martinha baixa um pouquinho. Hoje já tem muitos anos já isso, né? Martinha cresceu emocionalmente. Cresceu, casei com Martinha, gente. Ela tinha recém feito 20 anos. Eu tinha 26. Rapaz, eu peguei pesado, hein? 18 aninhos, já olhei lá, ó Samuel. Já falei, essa é minha. 1 ano e 8 meses depois casamos. Imagina, cara. Embora eu considerasse a Martinha com 18 anos mais madura do que meninas que tinham 30 anos. Porque ela tinha uma viagem com Deus tão profunda que... Mas muita coisa de mulher vai amadurecendo com o tempo. Agora pergunta para ela quanto eu era imaturo quando eu casei. Rapaz, não era pouco não. Sabe? Inclusive eu tenho falado muito com os homens hoje. Vamos ter retiro de homens, né, galera? Que nós estamos vendo uma geração com um grave problema de homens que não se tornaram adultos. Homem que a briga dele com a esposa, da esposa com ele, é videogame de madrugada com os amigos. Por favor, hein, gente? Por favor. Homem que não entendeu que ele casou e que agora ele tem responsabilidade com a família. Gente, esse processo Deus está trabalhando na vida da gente. Mas se tão somente a gente parar com essas duas coisas, que é expectativa, e que é a gente ficar pressupondo e supondo que o outro pensa, vai melhorar o nosso relacionamento. Pode ter certeza. Vai melhorar na célula, vai melhorar no seu discipulado. Tem discípulo que fica assim, eu fiquei esperando meu discipulador me ligar. Não ligou, fiquei mal a semana toda. Para com isso, cresce, liga para o cara, tchê. A propósito é você que quer crescer, vai atrás, corre atrás. Né? Mas já tem 2 semanas. Expectativa. Rapaz, eu fico olhando para esses. Rapaz, cresce. Numa boa, gente, não é brincadeira não. Você precisa chegar lá onde Deus tem. Para com meninice. Vamos crescer. Último lugar. Reconheça a necessidade e dispensabilidade da presença de Jesus na sua vida, capacitando você para se tornar um adulto emocionalmente maduro diante das surpresas da vida e ainda ser uma bênção nesse mundo. Para mim, a explicação que eu encontro para José ter chegado a essa plenitude de ser um homem que cumpriu o seu propósito como homem de Deus nessa terra, ele frutificou na dimensão do que Deus tinha para ele, é que a Bíblia diz que o Senhor e José andavam juntos. Minha conclusão é o seguinte: o processo de José, vamos ver qual foi. De rejeição, um cara rejeitado, quando ele se encontrou com os irmãos, ele deu graça, deu amor. Olha só, vamos olhar para um menino e um homem, tá bom? Olha o processo do amadurecimento de José. De um menino traído que podia se vingar, ele entrega graça para os irmãos. De alguém que podia reter quando os que o traíram vieram pedir, o que ele fez? Ele entregou e ele foi generoso com os irmãos. De alguém que podia ter desistido no meio do caminho da jornada de 22 anos para o sonho, ele perseverou em meio à dor. Olha o amadurecimento desse menino.
no meio de um sentimento de desprezo, quando aqueles meninos chegam, seus irmãos, 22 anos depois, aqueles que os desprezaram, ele ao invés de desprezar, ele o quê? Acolhe. Isso é maturidade emocional. Quando esse menino é tratado com insensibilidade, depois de 22 anos, quando seus irmãos encontram com ele entrega misericórdia e não insensibilidade. Quando esse menino que foi tratado com maldade, recebe os seus irmãos 22 anos depois, ele entrega bondade e não maldade. Ao invés de tomar os direitos da vingança, ele abre mão e renuncia para entregar aos seus irmãos perdão, amor, bondade, renúncia. E ao invés de indiferença, ele entrega compaixão. Vamos concluir? Eu vou passar um vídeo para vocês e eu quero fechar com essa história. Essa semana eu pedi para a Martinha, nós conversamos e a Martinha propôs esse filme para a nossa família. E é um filme que nós já assistimos há muito tempo. Quero recomendar para vocês. Muitos aqui talvez já tenham assistido. Mãos Talentosas. A história do Dr. Ben Carson. E antes de a gente ver então essa narrativa pequena e esse vídeo que é uma entrevista dele aqui no Brasil, num congresso de neurologia, deixa eu dizer algumas coisas para você para finalizar. Adultos emocionalmente saudáveis têm uma lista de dores legítimas, feridas, que nos foram causadas, mas que precisam ser colocadas aos pés da cruz. Ser entregue ao Senhor. Eu sei que vocês têm, todos temos dores, marcas profundas na nossa alma. Mas quando nós levamos a Cristo Jesus, o Senhor pega essas coisas e Ele não apenas nos libera disso, mas Ele transforma essas dores em emoções, em sentimentos e em posicionamentos que me impulsionam para uma nova dimensão de vida. Ele me coloca de volta na escalada do K2 e eu vou te levar até lá em cima. E eu vou curando essas feridas aqui. Ele vai tratando. E o que Deus tem para mim e para você realmente é fazer com que essas coisas todas possam ser saradas dentro de nós e me levar a um novo padrão, querido, de vida cristã, onde eu volto a frutificar, porque as feridas da minha alma, eu não vivo em torno delas, não. Muitos de nós paramos de frutificar no reino de Deus, que nós estamos vivendo as feridas da alma. Vai para Jesus, querido, só vai para Jesus. Vai para Ele, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso médico dos médicos, Ele é o nosso psicólogo, Ele é o nosso psiquiatra. Ele é o nosso tudo. Tudo está nele. Todo o poder está nele. As dores da sua vida, as traições, as perdas, as rejeições, os abandonos, as crises, mesmo as crises econômicas, financeiras, profissionais, os erros, os pecados, sabe, as escolhas erradas, as decepções, os erros dos meus pais, a história desgraçada da minha herança familiar, meu querido. As minhas deficiências, as minhas limitações, ouça bem, nada, absolutamente nada mesmo, pode impedir que Deus realize os seus planos na minha vida. Se você der a mão para Ele, você pode ter certeza, Ele vai te levar nessa escalada, passo a passo, numa interdependência com o próprio Cristo. E o corpo de Cristo cercando, e quando você cansa, chega, acolhe, abraça, ama, beija, e diz, é para lá, Jesus está com a gente, vamos! Ah, mas está doendo, mas Ele vai curando a gente. Ele vai nos levar lá. Chegar ao topo, ver o mundo numa outra perspectiva, sabe? Que é só lá no topo que a gente consegue enxergar as coisas numa nova perspectiva, com os olhos de Deus. E dizer, Senhor, o Senhor está usando e vai usar a minha vida para mudar a história do mundo. Frutificar no reino. Qual a última vez que você levou uma pessoa a Cristo Jesus? Qual a última vez, querido, que pessoas nessa cidade foram libertas das trevas porque você, com a história da transformação da sua vida, deixou-se ser usado no poder do Espírito Santo? Deus tem isso para nós. Sermos livres, gente. Emocionalmente livres.
Você ouviu aquela música que cantamos, Manassés e Efraim? A gente vai terminar cantando essa música depois desse vídeo. Porque ela é uma declaração. O Senhor me fez esquecer do passado. E Ele abriu uma porta no futuro para que eu prospere no seu reino, para a glória de Deus. O passado não pode parar você. Suas dores não podem. Agora, sabe quem é Ben Carson? Deixa eu contar para você. Benjamin Carson. Antes de você ver o vídeo. Ele é um menino negro, cujo pai não lhe reconheceu, rejeitado, humilhado, sofreu todo tipo de preconceito na escola por ser negro, e ele era tido na escola, sabe qual era o jargão? O menino mais burro da escola. Esse era o Ben Carson. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele conheceu Jesus. E quando Jesus entra na vida da gente, Ele não só cura as feridas, como Ele muda a cosmovisão da vida da gente. E a gente começa a ver o mundo numa outra perspectiva. O que tinha valor para mim passa a não ter valor. E o que não tinha, Deus começa a colocar como algo que vale a pena. E esse menino, o mais burro da escola, depois que conheceu a Jesus, começou a ser tratado na sua vida emocional. Começou a ser mexido. Deus começou a falar para ele sobre quem ele era. Sobre de fato qual era o valor dele. E há uma frase tremenda, tremenda, da mãe daquele menino. Porque a frase que aquele menino ouvia era o seguinte. Era que ele não podia fazer nada, que ele não conseguia fazer nada, porque ele era burro. E a mãe dele dizia sempre essa frase. Não há nada que alguém faça que você também não possa fazer. E terminava assim a frase. E ainda melhor. Vou repetir. Não há nada que alguém faça que você não possa fazer também. E ainda melhor. Essa frase foi entrando no coração daquele menino como verdades de Deus. Você sabe quem é Ben Carson hoje? Só para entender o que ele se tornou? Ben Carson, Benjamin Carson, ele é o maior neurocirurgião do mundo, da história, é esse negro. Ele é chefe lá do setor de neurocirurgia do Hospital John Hopkins, lá em, Martinha esqueceu, Massachusetts. E essa semana ele fez uma entrevista porque estão tentando levá-lo à candidatura da presidência da República dos Estados Unidos para ser aquele que vai suceder o Barack Obama. Sabe quem ele é? Um menino burro. Para os outros, mas para Jesus não. Para Jesus não. Meu querido, eu não sei qual é a sua história, mas o que Deus está falando nessa manhã aqui é que se você deixar Deus tocar nas suas emoções, Ele vai te amadurecer. E é tão lindo ver a entrevista desse cara. Vamos ouvir o que ele fala. Olha a percepção dele, de Deus na vida dele. E mais interessante, antes de você ver a entrevista, a visão que ele tem da desconexão de religião com Jesus. Porque ele vai falar sobre a fé em Deus. Por isso que eu quero te dizer, não é uma religião, é Jesus. Quando ele entra na história, ele nos leva ao topo do K2. Na década de 80, uma cirurgia se tornou famosa no mundo todo. Nos Estados Unidos, um médico separou com sucesso gêmeos siameses que nasceram colados pela cabeça. O Dr. Benjamin Carson estava à frente dessa cirurgia. Ele virou o personagem principal de um filme em Hollywood e está aqui na Paraíba para um congresso de neurocirurgia que começa hoje. O repórter Bruno Sacaúi foi conversar com ele. Confira. A cena se passa em 1987 nos Estados Unidos e é inspirada num momento marcante da história da medicina, a separação dos gêmeos siameses unidos pela cabeça. Foram 5 meses de preparação e 22 horas de cirurgia. 3, 2, 1, separar, devagar, lentamente. Parabéns, pessoal! Parabéns! Ótimo trabalho, fantástico! Foi incrível! Mãos Talentosas conta a história do menino pobre, que se tornou uma das maiores autoridades em neurocirurgia do planeta. De passagem por João Pessoa, onde participa de um congresso, o Dr. Benjamin Carson, possível candidato à sucessão de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos, conversou com a nossa equipe.
There's a lot of people involved. For instance, you know, with the separation of conjoined twins. Many people involved with great expertise and great skill. Somebody has to be the point person. So it usually turns out to be me. But I don't for one second think that I could do those things without all of those other people. A lot of people, when they've had great success, they say, oh, well, I'm just the greatest person the world has ever seen, you know, and they start actually believing that. And that's when they get in trouble. Watch all these stories, your life story, on the big screen, on the movie screen, a great actor playing. How did you feel? Well, you know, there had been many different production companies, Disney, everybody who wanted to do a movie about my life. But I would not allow it for many years because they all believed in artistic license, which means, you know, they can change the story for dramatic impact. And I said, it's dramatic enough. You don't need to do that. It was wonderful because I really wanted them to do something that would have an impact on people, that would be very inspirational to young people all over the world. O filme também mostra a relação de Carson, que era chamado de burro na escola, com a fé. Seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Now, I'm not a very religious person, but I am a person who has great faith in God and a deep relationship with Him, because you have to recognize that if you just talk about religion straight out, over the course of centuries, there's been a lot of problems. Sobre a possível candidatura à presidência dos Estados Unidos, amplamente veiculada em jornais e sites americanos, Ben prefere desconversar. Não diz que sim, nem que não. A lot of people think that I should. Every place I go all over the country, please, you gotta do it, you gotta save us. It's not my intention, although I do listen carefully to what's going on, and I will listen to the impressions that I get from God, and but I hope that I don't have to do that. That's not what I would consider a wonderful retirement. Perceber que ele continua buscando as impressões de Deus para cada passo da vida dele. É assim que a gente chega nas alturas, queridos, é dessa maneira. Fique em pé. Quero convidar você hoje a entregar-se ao Senhor completamente. Gente, tornar-se um adulto emocionalmente tem um primeiro passo. Um primeiro passo. Eu olho para José, eu olho para Moisés, eu olho para Josué, eu olho para Paulo e percebo que o processo deles de tornar-se uma pessoa madura, dessa jornada de crescimento, ela acontece quando Deus e eles caminham juntos. Não existe amadurecimento emocional sem uma relação profunda com Jesus. E nessa noite eu quero convidar você a dar esse passo aqui. Dizer, Senhor, eu quero que o Senhor me amadureça, mas eu já entendi. É com o Senhor. É o Senhor me conduzindo, é o Senhor me dirigindo, é o Senhor me levando. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar, vir aqui à frente, quando cantamos essas canções, essa canção, que ela fala, o meu passado, né? Deus me fez esquecer. Não deixe que o passado determine a sua história, mas que o Senhor Jesus determine o seu futuro. É assim que a gente vive. E Ele vai nos tornando homens e mulheres que são frutíferos nessa vida. Na função que eu tenho, sou um pastor, você é o quê? Deus te entregou esses recursos, e Ele vai usar esses recursos para glorificar o nome dEle nessa terra. Adora ao Senhor. Quando cantamos essa música, sai do seu lugar e vem, nós vamos orar, consagrando nossas vidas ao Senhor aqui, dizendo, Senhor, quero ser um homem, uma mulher madura para a Tua glória, para frutificar no Teu reino. Querido Espírito Santo, nós cremos na Tua obra,
Nós cremos no teu poder e cremos que nesta noite, Senhor, tu estás mudando o rumo, o destino da história dessas pessoas. Elas estão aqui, Senhor, reconhecendo que precisam da tua manifestação, da tua obra sobre as suas vidas, Senhor. São fantasmas que ao longo da história têm dito que eles não vão chegar onde tu tens planejado para eles. Mas nós repreendemos esta noite essa voz maligna sobre a vida de cada uma dessas pessoas aqui no nome de Jesus. Sabemos que tu és o único que pode transformar o pranto em riso, Senhor. Tu és o único que pode restaurar sonhos, projetos, planos, propósitos. E nessa noite, Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, manifesta-se neste momento sobre o coração dessas vidas aqui. Ó Deus, muda o destino, muda as histórias, muda os rumos. Pai, traz sobre eles hoje uma nova palavra, uma nova revelação, Senhor. Ou resgate de sonhos que o Senhor há muitos anos entregou. Para que, Deus, nós possamos voltar ou começar a jornada com o Senhor, Pai. Com o Senhor. Pai, nós estamos aqui para reconhecer, Senhor, que é o Senhor quem vai produzir em nós esse crescimento. É o Senhor quem vai curar as nossas feridas, Deus. É o Senhor quem vai apagar as mentiras do passado e nos dar, ó Deus, uma nova definição de um futuro onde o Senhor é conosco. E é o Senhor quem vai nos fazer chegar à plenitude dos teus planos para nós. Pai, eu quero pedir algo sobre esses amados aqui. Não apenas que o Senhor cure suas vidas, não apenas que o Senhor restabeleça os sonhos e planos. Ó Deus, alguns deles estão aqui dizendo: hoje eu quero fazer uma aliança com Jesus. Senhor, que hoje o Senhor se torne para eles o Senhor, o Salvador. Que o Senhor cele essas vidas com o teu Espírito. Mas Deus, eu rogo mais do que esta obra dentro deles. Mas eu rogo que o Senhor possa tomar a vida deles, os recursos que eles têm, as formações, a história, até mesmo a história de dor, Pai. E ó Deus, usar tudo isso para que eles sejam homens e mulheres frutíferas nesta cidade. Nós declaramos, Pai, que através deles muitas vidas serão salvas, Pai. Que através deles muitas vidas serão libertas da mentira, do engano de Satanás. Nós declaramos que sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, ó Deus, sobre os seus negócios, ó Deus, sobre a história deles, o Senhor vai colocar a sua mão, Pai, poderosa. E o Senhor vai usar tudo isso para o engrandecimento, para a glória, para a exaltação do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E é o Senhor, Pai, quem faz isso. Pai, louvado e bendito seja o teu nome, Pai. Tu és bom, Senhor. Tu continuas sendo bom, Senhor. Maravilhoso, bendito, grandioso, majestoso é o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém.